Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou falar para vocês tudo o que vocês queriam saber sobre o Estado Islâmico em apenas 4 atos. Antes de começar o vídeo, eu peço para que você deixe aquele like, se inscreve aí no canal e vamos começar de uma vez, não vamos perder tempo. O nosso ato 1 é a Guerra Fria e o Oriente Médio. Há milênios, o Oriente Médio foi governado por grandes impérios. Porém, só depois da Primeira Guerra Mundial, com a derrota aí dos otomanos, é que a região foi dividida em esferas de influência entre os britânicos e os franceses. E foi aí que começou a se desenhar as fronteiras dos países que nós conhecemos hoje, como Síria, Líbano, Arábia Saudita, Iraque, Irã. O problema é que esses países eles eram disputados aí entre várias facções políticas e religiosas, então eles eram muito instáveis, tinha golpe de estado toda hora, massacres, e só durante a Guerra Fria é que eles conseguiram realmente se estabilizar. Alguma ditadura militar se instalou no país com o apoio de alguma das superpotências, Estados Unidos ou União Soviética, com a promessa de acabar com os conflitos e também de proteger as minorias, como por exemplo os cristãos. Países como o Iraque de Saddam Hussein, o Egito de Mubarak, do lado dos Estados Unidos, ou a Síria de Assad, a Líbia de Gaddafi, apoiados pela União Soviética, abusavam da confiança que recebiam dessas superpotências e foram se tornando tirânicas e corruptas, com tendências megalomaníacas e expansionistas. Porém, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e a União Soviética ainda toleravam esse comportamento desses países, porque eles normalmente chantageavam as superpotências, dizendo que elas deveriam apoiar o seu regime, porque senão elas poderiam trocar de lado na Guerra Fria, ou ainda elas poderiam ser derrotadas por extremistas radicais islâmicos. Então os Estados Unidos e a União Soviética, muito ocupados, faziam vista grossa. Daí, com o fim da Guerra Fria, lá no início dos anos 90, esses países tirânicos perderam a sua capacidade de jogar com as potências. O primeiro a perceber na própria pele foi o Iraque de Saddam Hussein, porque em 1990, ele, achando que tinha o status de protegido pelos Estados Unidos, resolveu invadir o Kuwait, e aí sofreu as consequências na hora. Uma coligação de países liderados pelos Estados Unidos foi lá e deu uma surra no Iraque do Saddam Hussein, enfraquecendo o país, porém sem derrubar o ditador. A partir daí, esses ditadores aí do Oriente Médio começam a sofrer com sanções e com a pressão, principalmente norte-americana, para realizar uma transição democrática, o que não acontece em nenhum deles, nunca. Pelo contrário, esses ditadores começam a basear a sua popularidade num discurso ultranacionalista e contra os Estados Unidos, acusando os Estados Unidos e até o Ocidente por todos os seus problemas sociais. Bom, agora vamos dar uma pausa aí nessas ditaduras e eu quero apresentar para vocês um cara chamado Said Qutb. Esse cara vivia no Egito e ele era um forte opositor dessas ditaduras militares. Para ele, essas ditaduras, por serem nacionalistas e não religiosas, elas eram pecadoras e não eram legítimas. Então, ele escreve um livro chamado Marcos à Beira do Caminho, que é um verdadeiro manifesto em favor do Islã como um guia da humanidade. Ele aponta a época de Maomé e dos 4 califas como a era de ouro que deve ser retomada. Então ele diz o seguinte, que os muçulmanos não deveriam ser divididos em países, o que importa mesmo é o Islã, que é o caminho da verdade e da liberdade. E o objeto de ação do Islã é toda a humanidade. O local de ação do Islã é todo o planeta Terra. Então chegaria uma era de ouro para a humanidade quando todo mundo vivesse sobre os valores tradicionais do Islã, sem oposição. E que cabia aos islâmicos propagarem isso, nem que fosse pela força ou pela intimidação, sem nada a perder. Essa ideologia foi seguida por um monte de gente legal, como por exemplo a Irmandade Muçulmana lá no Egito, o Hezbollah no Líbano, o Hamas lá em Gaza, o Boko Haram na Nigéria, pela
Al-Qaeda, que realizou os atentados de 11 de setembro, e posteriormente pelo Estado Islâmico, que é o nosso principal assunto. Bom, dois países também gostaram dessa mensagem e aproveitaram ela, embora de uma maneira totalmente diferente um do outro. O primeiro país é a Arábia Saudita. Eles possuem um regime extremamente conservador dentro dos valores do Islã. As mulheres, por exemplo, não podem nem dirigir, estudar então nem pensar, e viver fora dos valores do Islã é praticamente impossível dentro desse país. Só que a Arábia Saudita está situada em uma das partes mais importantes da história do islamismo, aonde tem a cidade de Meca, que deve ser visitada por todo islâmico pelo menos uma vez na vida. É um país relativamente rico por ter uma grande fonte de petróleo. Então a monarquia saudita sabe que tem muito a perder, porque o seu território pode ser cobiçado por vários outros países islâmicos. Então ela não está disposta a ir naquela aventura de conquistar o mundo todo proposta pelo Said Qutb. Para você ter uma ideia, a Arábia Saudita até mesmo é aliada dos Estados Unidos, só que a contribuição que ela dá para se tornar um dos centros espirituais do islamismo é justamente apoiar por baixo dos panos vários grupos radicais extremistas, como por exemplo a própria Al-Qaeda. O outro país é o Irã. O Irã é inimigo da Arábia Saudita porque a Arábia é sunita e o Irã é xiita. Algum dia eu prometo que vou fazer uma aula explicando detalhadamente a diferença entre sunitas e xiitas. Mas só para você não ficar perdido, dá uma olhada nessa explicação básica aí. A Arábia Saudita é sunita. Eles acreditam que Maomé foi único e já completou a tarefa de criar o islamismo, bastando aí aos seus sucessores apenas manterem o seu legado. Já o Irã, ele é xiita e acredita que, embora Maomé seja o maior de todos, o profeta, existem certas pessoas que estão num nível espiritual abaixo de Maomé, mas acima da humanidade, como por exemplo o Ayatollah do Irã, o Ayatollah Khamenei. Essas pessoas seriam capazes de guiar espiritualmente a humanidade. Bom, o grande problema para o Irã é que só 16% dos islâmicos do mundo todo são xiitas. E tirando o Irã, em todos os outros países, os xiitas são marginalizados e até perseguidos. Então o Irã tem muita dificuldade de se colocar como líder espiritual dos islâmicos. Então eles apoiam abertamente grupos terroristas como o Hezbollah do Líbano e o Hamas em Gaza. Agora que você já conheceu bem aí o cenário, os vários países, vamos lá. O ato 3, a Primavera Árabe. Estamos quase chegando no Estado Islâmico. Após os atentados de 11 de setembro, realizados pela Al-Qaeda, lá liderada pelo Bin Laden, os Estados Unidos resolveram adotar uma política mais agressiva no Oriente Médio. E foram até o Afeganistão, base da Al-Qaeda, onde ela mantinha um regime chamado Talibã, e acabaram com esse Talibã, bombardearam lá, ou invadiram o Afeganistão. Muitos acreditam que esse Talibã era secretamente financiado pela Arábia Saudita. Só que, na verdade, acabou sobrando para outro país. Em 2003, os Estados Unidos, liderados por George Bush, e o Iraque de Saddam Hussein começaram a tretar, a ter um forte atrito. Os Estados Unidos resolveu invadir o Iraque porque eles acreditavam que, derrubando Saddam Hussein, eles conseguiriam implantar a democracia no Iraque, que serviria de um modelo e de referência para os países vizinhos, e tudo ia ficar muito bem. Os Estados Unidos não podiam estar mais errados, porque nada disso aconteceu. A invasão, apesar de os Estados Unidos realmente derrubarem o Saddam Hussein, foi um desastre, porque o Iraque caiu num caos do qual ele não se levantou até hoje, e os Estados Unidos começaram a ser vistos com muita desconfiança e como invasores. Isso abriu espaço para que os inimigos dos Estados Unidos falassem que eles só queriam o petróleo da região. E aí os Estados Unidos perdem muito de sua credibilidade lá na região do Iraque e do Oriente Médio em geral. O Saddam Hussein foi sucedido por governantes que não tinham quase nenhuma moral com a população. Até que quando chega em 2011, o presidente Barack Obama resolve retirar os Estados Unidos do Iraque porque percebe que o plano foi um desastre. Mais ou menos por aí começa uma primavera árabe, quando os vários povos que viviam naquelas ditaduras que a gente chamou de ditaduras militares, seculares,
se voltaram contra elas, fazendo grandes revoltas lá no Egito do Mubarak, na Líbia do Gaddafi e na Síria do Assad. E os dois primeiros foram derrubados, não teve jeito. Só que o Assad, para não ser o próximo, ele foi lá e reprimiu violentamente as manifestações. Isso daí acabou tendo um impacto muito ruim, porque gerou uma guerra civil no país. Nessa mesma época, lá para 2013 já, o Ayatollah Khamenei do Irã fez uma declaração, um discurso famoso, falando: os países do Ocidente são muito ingênuos, eles acham que está tendo uma primavera árabe e que a galera que mora aqui quer viver que nem eles. Mas não é nada disso. O que está acontecendo é um despertar islâmico. E ele estava, infelizmente, certo. Porque foi nessa época que grupos terroristas como a Irmandade Muçulmana ou um grupo chamado Frente Nusra, que atuava lá na Síria e era ligado à Al-Qaeda, se fortaleceram mais do que nunca. Lá na Guerra Civil da Síria, a Arábia Saudita se empolgou e começou a financiar essa tal de Frente Nusra para derrubar o regime de Assad e impor um regime religioso. Já os Estados Unidos, que também não gostavam do Assad, resolveram apoiar uma coisa chamada Exército Livre da Síria. Só que esse Exército Livre da Síria é uma piada. Ele era comandado por um general chamado Idris, e todas as armas que os Estados Unidos deram pra esse cara aí foram tomadas depois pelos terroristas. Ou seja, bom, daí o Irã começou a apoiar o Assad, porque o Assad, ao defender as minorias da Síria, ele defendia inclusive os xiitas. E esses grupos aí como Frente Nusra e tal, queriam aniquilar os xiitas. Então do lado do Assad nós temos até hoje o Irã, o Hezbollah, que é financiado pelo Irã, um grupo terrorista lá do Líbano, e nós temos também a Rússia. A Rússia morre de medo que os islâmicos de seu próprio território resolvam se revoltar e causar enormes problemas lá pro Putin. Então nós chegamos até o quarto ato, que se chama Estado Islâmico. Agora vocês vão entender de onde surgiu essa galera. Aproveitando o caos que se instalou no Iraque desde a invasão americana e o caos que estava se instalando na Síria desde a Guerra Civil, um pequeno grupo chamado ISIS, que para o português significaria Estado Islâmico do Iraque e da Síria, começou a arregimentar militantes que eram às vezes considerados radicais demais até para os padrões da Al-Qaeda. Diferentemente da ideia de promover atentados terroristas no Ocidente e depois ficar se vangloriando como a Al-Qaeda faz, o ISIS tinha a ideia de criar o Califado Islâmico da época de Maomé. E essa bandeira atraiu muitos radicais islâmicos para a região, dizendo que não queriam ser nem marionetes nas mãos de Arábia Saudita ou de outro país, e nem muito menos reconhecer governantes nacionais corruptos como Assad ou qualquer outro da região. E eles também tinham uma retórica de ódio contra os Estados Unidos, dizendo que o grande culpado pela região ter entrado em caos foi o Ocidente. Toda essa retórica atraiu muitos radicais islâmicos para esse grupo, que foi cada vez mais se fortalecendo à sombra da guerra civil na Síria. Porque enquanto tanto o regime quanto os Estados Unidos e a Arábia Saudita davam atenção para outros grupos, esse ISIS foi crescendo, até a hora que eles lançaram o seu autoproclamado califado, ou o chamado por nós de Estado Islâmico. Por causa da brutalidade das suas execuções, que se tornaram públicas e estão aí na internet para quem quiser ver, gente sendo queimada viva, afogada dentro de jaula, decapitação, assustou a comunidade internacional, e hoje nenhum país diz abertamente que defende o Estado Islâmico. Pelo contrário, todo mundo diz que é inimigo do Estado Islâmico. Só que pela quantidade de dinheiro e de recursos que eles têm, é muito provável que algum país, seja lá a Arábia Saudita, o Catar, talvez a Turquia, esteja apoiando eles por baixo dos panos. Vale ressaltar que o Estado Islâmico é sunita e defende essa interpretação do Islã radicalmente. Então ele persegue também os xiitas e os curdos. Os curdos são um povo que vive entre o norte do Iraque e o sul da Turquia e são marginalizados politicamente nos dois. Eles querem formar o seu próprio país e são alvos do Estado Islâmico. Só que eles combatem o
Estado Islâmico com bravura, com os seus guerreiros Peshmerga. Enquanto isso, uma coalizão de países vai tentando combater o Estado Islâmico. No entanto, o Estado Islâmico vai mantendo a população de onde eles vivem sob total controle por meio do medo. Medo esse que levou centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão de refugiados. Bom, o Estado Islâmico se inspira lá no califado de Maomé e dos 4 califas da Idade Média. Por isso que as suas execuções são públicas, como esse regime fazia. O objetivo deles é terminar a tarefa desse califado seguindo as ideias de Said Qutb. Só que eu vou contar pra vocês, essa era dos 4 califas não é tão harmoniosa quanto os islâmicos idealizam. Se você for ver bem, 3 dos 4 califas foram assassinados na época. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e agora vocês sabem de onde veio e quais são as ideias aí do Estado Islâmico. Então até mais, é sempre um prazer aí conversar com vocês e falou!